passo de imediato ao Joaquim. Muito boa tarde a todos. É um gosto voltarmos a ter hoje aqui uma Smart Discussion. Como se sabem, se integra naquele ciclo de sessões que temos feito há já alguns anos. Portanto, esta é já a sessão 175, portanto, em 6 anos, que de facto demonstra bem a dinâmica que temos tido. E, portanto, hoje temos uma sessão particularmente muito especial, porque vamos falar sobre um tema que é absolutamente crítico para as organizações empresariais, também para a sociedade, também para as nossas comunidades, que é o tema da responsabilidade social. E para nos falar e partilhar connosco a sua visão, a sua experiência, as suas perspectivas sobre o tema e depois também participar numa discussão com todos, temos aqui duas pessoas que dispensam apresentações. Começando pelas senhoras, uma questão de delicadeza, a Rita Nabeiro, que é uma conhecida gestora, está ligada é CEO da Adega Maior, mas também tem responsabilidades de administração num conhecido grupo empresarial, que é uma referência para nós todos. Não cá estamos a falar naquilo que foi e continua a ser a referência, em particular do seu avô, nesta matéria. Portanto, a Rita tem, obviamente, uma visão muito interessante sobre o tema. Já tive ocasiões de a ouvir noutros contextos e, naturalmente, que irá ser um gosto voltar a ouvi-la aqui hoje. E temos também o Joaquim Cabasso, meu amigo, que é o chairman do grupo Tivalor, um conhecido grupo empresarial português também, e que tem dado particular importância também a estes temas. Como habitualmente, vamos dividir esta sessão em dois momentos. Portanto, cada um dos oradores, vamos começar pelo Joaquim e depois temos a Rita, vão fazer a sua intervenção. Hoje vão, vão recorrer a dois PowerPoints e depois teremos naturalmente a parte da discussão que eu tentarei moderar e que espero que seja animado. Portanto, passo de imediato a palavra ao Joaquim e depois concluiremos com a Rita. Muito obrigado a ambos pela vossa participação. Boa tarde e muito obrigado. Começo naturalmente por cumprimentar a todos, mas em particular tanto a minha companheira de painel, a Rita, e também o Jaime, que nos desafia sempre de uma forma tão exuberante e sem capacidade de ouvir um não para este evento. Eu fazia só aqui um pequeno detalhe. Nenhuma Assembleia Geral da Trivalor ainda me nomeou para Chairman, portanto, eu sou Presidente da Administração e sou Executivo, portanto, aí é uma situação a qual eu não Peço consigo. desculpa pelo lapso. Não tem problema nenhum. Eu queria dizer Presidente da Não, Administração, foi um lapso meu. podia aqui entrar aqui em algum equívoco com os próprios acionistas e não quero fazer isso. O conceito de responsabilidade social é algo que tem evoluído muito ao longo das décadas, desde sempre, e é um tema que não se consegue esgotar no período que nos foi concedido. Eu vou contar uma história, que é a história que me pareceu adequada em função daquilo que é o meu conhecimento pessoal e também que eu acho que depois se insere, integra e tem continuidade com aquilo que são as atividades da própria Trivalor. O conceito de responsabilidade social corporativa evoluiu muito nas últimas décadas, sobretudo no que Chegas-me aqui. Estou? Estou, sobretudo no que, nas últimas décadas, sobretudo no que diz respeito às condições de trabalho. Esta é uma imagem muito conhecida, muito popularizada, de uma construção, não sei se foi exatamente o Empire State Building em Nova York, mas é algo que nos dias de hoje seria absolutamente impensável que existisse. Portanto, em termos de segurança do trabalho e responsabilidade social, é algo que não seria admissível nos dias de hoje. E, portanto, acho que é algo que todos nós concordaremos que teve uma evolução bastante grande e bastante positiva. Ao mesmo tempo, talvez até em séculos anteriores, no século XIX, pelo menos, ainda no século XX, a noção de trabalho e de trabalhador não é a que temos hoje. Hoje é impensável termos, pelo menos na Europa Ocidental e nos países desenvolvidos, termos menores como era normal há muitos anos, há dezenas de anos, especialmente há centenas de anos ou mais de um século, situações que pudessem ocorrer. O que é que tradicionalmente existia em resposta a dar condições a trabalhadores e às suas famílias era o investimento em bairros operários. Mas isso não acontecia por qualquer motivo. Acontecia porque as fábricas, por motivos de energia, ou de estarem mais próximos do acesso à energia, ou do acesso à matéria-prima, ou até ao mercado, eram construídas em locais remotos, onde não existiam infraestruturas, e os empresários, as indústrias, recorriam à construção de bairros que tinham não só a habitação, mas tinham todas as infraestruturas. Alguns, como a CUF, inclusive, tiveram clubes desportivos que tinham equipas na primeira divisão de diversas modalidades. Mas não era só a habitação e os clubes desportivos providenciavam recursos na saúde, na educação, e eram aplicados
tanto para a classe operária como para a classe dirigente. Portanto, era algo que era transversal a toda a empresa. Mas era o que existia, verdadeiramente, de dar condições e a preocupação de dar condições aos trabalhadores. Por outro lado, eu trago aqui o exemplo da Central Tejo, não sei se alguém já visitou, o Museu de Eletricidade, que hoje pertence à Fundação EDP, e que era propriedade das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade, e que abasteceu toda a região de Lisboa de eletricidade. Foi construída em 1908 e funcionou entre 1909 e 1972. Se não visitaram e se um dia visitarem, explicar-vos-ão que as condições de quem trabalhava no processo eram tão duras, que a esperança de vida era inferior a 40 anos, muito menos do que a esperança de vida dos trabalhadores industriais à época. Portanto, e era assim mesmo, as pessoas não tinham alternativa. Estamos a falar de algo que hoje é dentro da cidade de Lisboa, no passado seria periférico, mas estamos a falar da cidade de Lisboa. Portanto, é algo com que a sociedade vivia e convivia. Portanto, esse funcionamento nessas condições foi até 1951. Entre 1951 e 1972 as condições já foram, continuou a abastecer de eletricidade a cidade de Lisboa e já foram, as condições foram alteradas, mas entre 1909 e 1951 as condições eram verdadeiramente muito duras, com temperaturas muito elevadas da cave, e, portanto, mas era o que era, e as pessoas não tinham alternativas, e, em boa verdade, ninguém na sociedade se preocupava com isso. Antes de ir aqui passar desta história do passado, para entrar naquilo que é Trivalor e poder fazer alguma ligação com aquilo que pode ser o futuro, hoje, para os dias de hoje, a responsabilidade social corporativa não é apenas uma obrigação. É, em boa verdade, eu sinto isso, uma oportunidade para as empresas serem verdadeiros agentes de mudança. E refere-se, muito mais do que no passado, a um compromisso das empresas com práticas éticas, sociais e ambientais. Este contexto evoluiu muito, muito ao longo do tempo, mas a Constituição da União Europeia e a entrada de vários países para os países fundadores, e nomeadamente a entrada de Portugal, acabaram por resultar na consubstanciação de legislação vária com a qual nós hoje somos todos, convivemos e acreditamos e achamos que faz parte daquilo que é a nossa maneira de ser e de trabalhar, mas que regras que eram completamente diferentes daquelas que existiram nos períodos que eu procurei evidenciar antes. O Pacto Social Europeu, visando a integração europeia, procurou ditar regras que assegurassem e melhorassem a justiça social. E justiça social em diversos níveis, desde a diversidade, portanto, tratar homens e mulheres no mercado de trabalho de formas idênticas, assegurar igualdade salarial, férias pagas, etc. Muitas vezes por obrigações sociais, por terem sido identificados por problemas sociais, mas muitas vezes também para eliminar a concorrência. Porque se um país tivesse práticas em que as mulheres ou não tinham os mesmos direitos ou não tinham os mesmos valores de ordenado, estaria a beneficiar de uma concorrência ou ter uma concorrência desleal face a um país periférico ou um país com fronteira com o qual que as regras do jogo já fossem diferentes. E, portanto, isso ajuda a alterar o enquadramento com o qual temos hoje e é justificação para aqui, para a nossa realidade. Ora, passando agora para a Trivalor e fugindo aqui dos conceitos teóricos, em boa verdade, eu estou aqui já desde os anos 80, a nossa preocupação social era muito limitada e era muito simples. Correspondia ao pagamento escrupuloso dos impostos, portanto, era aqui algo que era dogmático na visão que o acionista tinha para os negócios, impostos e taxas. Em 2023, entre retenções e impostos liquidados, nós entregámos ao Estado cerca de 165 milhões de euros. Isso é um dogma que continua a prevalecer aqui na sociedade, ao pagamento dos salários no prazo. Quanto às outras funções sociais, elas seriam do Estado e da própria sociedade. Isto era aquilo que era a nossa obrigação para com as pessoas. O resto, para com a sociedade. O resto, o Estado encarregar-se-ia com a função, corresponder à função saúde, à função educação, à função mobilidade e deslocação para o trabalho e por aí adiante. Portanto, isso é algo que mudou radicalmente e, portanto, para nós hoje, estas são as nossas atividades, nós somos tudo, sobretudo, atividades de trabalho intensivo. A Trivalor terá hoje cerca de 23 mil colaboradores e tudo o que fazemos é em função da nossa missão atual e a missão da Trivalor e das suas participadas é servir bem-estar e prestar serviços de valor acrescentado aos nossos clientes,
dando um compromisso positivo para o desenvolvimento social, económico e ambiental da sociedade portuguesa. Essa é a nossa missão. Em termos de valor acrescentado, agora procurando aqui dar uma informação económica, em 2023 o nosso VAB foi de 323 milhões de euros. Alguma informação também sobre, não é tanto económica, mas de qualquer forma as nossas vendas consolidadas em 23 foram na casa dos 600 milhões de euros, mas temos os tais 23 mil colaboradores que prestam serviços e também entregam algum produto a mais de 35 mil clientes, dos quais 1.700, entre os quais a mais de 1.700 prestamos 2 ou mais serviços. E esse é um desafio nosso. É um desafio de procurarmos corresponder aumentar o cross-selling, o upselling, por forma que tenhamos 2 ou mais serviços numa percentagem maior do que esta que eu referi dentro dos 35 mil clientes. E fazemos isso com quem? Com 23 mil colaboradores, 28% são do género masculino, 72% do género feminino. Isso resulta muito das nossas atividades, as limpezas, a restauração são sobretudo senhoras, de 43 nacionalidades. Nós somos um exemplo de integração ao longo das últimas décadas, de integração de colaboradores vindo de outras nacionalidades, naturalmente, sobretudo do Brasil, de Cabo Verde, mas também de outras geografias, como imaginam. E fazemos isso com pessoas com as mais distintas formações. Nós temos 5% dos nossos colaboradores analfabetos ou sem o ensino básico concluído. 20% com ensino secundário, curiosamente aqui o básico devia estar antes, mas temos 70% com ensino básico, mas depois entre licenciados, bacharéis, mestrado e doutoramento, acabamos de ter 4%. 4% são mais de 1.000 colaboradores que são altamente qualificados. Portanto, temos aqui esta mistura de colaboradores, alguns muito no chão de fábrica, menos qualificados, quem está nas estruturas com graus de qualificação muito mais elevados. E é um desafio fazer coincidir nas operações estas pessoas, sobretudo atendendo a que, por aquilo que é tudo subejamente conhecido, pela evolução demográfica e pela disponibilidade de recursos humanos e por tudo aquilo que tem sido transformação, existirá cada vez menos mão de obra disponível para estas funções que são essenciais, mas são básicas, com remunerações que não são exatamente o salário mínimo, mas são muito próximo do salário mínimo e, portanto, com as quais nós teremos dificuldade em reter talento e atrair e reter talento, sobretudo para as pessoas de menores qualificações. Para sermos socialmente responsáveis, na Trivalor o que nós queremos é assegurar o desenvolvimento das relações laborais, termos um relacionamento muito positivo, tanto com as nossas equipas como com quem à nossa volta, os sindicatos, naturalmente fazemos parte da maior parte das associações, mas queremos ter sempre uma porta aberta através das associações para ter um bom relacionamento com as entidades que representam os trabalhadores. Queremos garantir um ambiente de trabalho inclusivo, de respeito pela individualidade e pelas diferenças de todas e cada uma das pessoas. Isso resulta das nacionalidades diferentes, mas também resulta da integração de pessoas com handicaps, não é só desde que existe a legislação. Nós temos cerca de 200 colaboradores com handicaps e que nós integramos, pessoas invisuais, pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas. Naturalmente, essas pessoas não estão mais nos serviços centrais do que estão nas operações, mas nós temos essa obrigação para com a sociedade de poder promover a integração e até a estabilidade, como diga abaixo, dessas pessoas no emprego. Para a estabilidade do emprego, a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar e o bem-estar no ambiente de trabalho. Atrair e valorizar o talento, apostando na formação, promover os ambientes de trabalho seguros e por aí adiante. Promover hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis. Isso não são uma obrigação para os colaboradores, mas é aquilo que nós fazemos também para os nossos clientes, sobretudo na área da restauração. Depois, sem querer aqui, procurando ser, eu depois partilho, se já me tiver de acordo, eu partilharei esta apresentação e partilharei uma um pouco mais exaustiva para ficar Sim, aqui sim, como tu noção gostas. Nós depois daquilo que partilhamos o fazemos, resultado. mas não vou estar aqui a dizer aquilo que são as nossas iniciativas. Quando falamos de, de ambiente ou de responsabilidade social ou de outras, tudo aquilo que hoje o mundo exige de nós, nós temos a sensação de estar sempre perante um desafio que não começa, mas não acaba, estarmos muito próximo do infinito em termos da nossa capacidade de responder às solicitações que nos fazem, mas não podemos deixar de
de envolver os nossos colaboradores, sobretudo em todas, e as empresas, em todas, nas mais variadas colaborações com entidades e ações. Estão aqui algumas delas descritas. Um, Informação que nós divulgamos internamente junto dos nossos colaboradores, através dão aqui exemplos da forma de pagar a eletricidade, do consumo consciente. Em termos da literacia financeira, nós já colocámos à disposição dos nossos colaboradores no passado especialistas para lhes analisarem as finanças e verificarem se os rendimentos são suficientes para aquilo que são as despesas, e posso confidenciar que houve pessoas a quem foi aconselhado falir em termos pessoais, mas para poderem ter futuro em termos daquilo que era a sua estabilidade familiar, por exemplo. O voluntariado é algo que é muito valorizado pelas nossas pessoas, e tenho aqui também alguns exemplos valorizados pelos clientes que nós temos, valorizados pelas nossas pessoas, e das quais participam das pessoas que estão nas unidades, aos membros do Conselho de Administração das empresas e da própria Trivalor. Portanto, aqui estão exemplos daquilo que eu mencionei. Nós fazemos parte, estamos representados e fazemos parte de um conjunto de instituições que, portanto, estamos formalmente e justamente ligados em instituições muito representativas neste país, o BCSD, onde estou na direção com a Rita, mas também assumimos compromissos em termos de cartas de princípios, do Act for Nature, do Pacto para a Gestão da Água. Portanto, não ficamos só pela intenção, procuramos ir mais longe no próprio compromisso, e, portanto, estamos formalmente ligados a estas instituições que estão aqui descritas, como compromisso para com a sociedade, para devolver à sociedade uma parte daquilo que naturalmente a sociedade também nos dá, mas isso, não podemos ficar só por aqui. Falando rapidamente, falámos do passado, agora no presente que já é futuro, nós estamos confrontados com muitos desafios que resultam da demografia e da natalidade. Nas nossas atividades, o peso do ensino, que é muito importante, vai diminuir, o peso da saúde e do setor social vai aumentar, tudo aquilo que resulta dos aumentos daquilo que é a transformação digital e da inteligência artificial, que não só se fala, mas que já se vê o impacto em muitas das nossas atividades, e resultantes também daquilo que são os compromissos da sustentabilidade e também da responsabilidade social. Isto são exemplos daquilo que já é praticado em alguns sítios, robôs de cozinha. Hoje em Portugal não há mercado para isto, mas é provável que no futuro haja mercado, mas tudo isto se fará com pessoas e para as pessoas. Nós não vamos ficar num mundo em que o humano desapareça e que fiquemos somente dependentes das máquinas. Essa é a nossa visão. E, portanto, temos que estar, ou seja, continuar em termos de ter valor na linha da frente, desafiando permanentemente as nossas pessoas para a inovação, naturalmente, nos nossos casos, muitas vezes incremental, assegurando a sua formação permanente, apoiando, por exemplo, que é posta na posição das suas competências. Nós verificámos aqui aquilo que é os níveis de escolaridade, mas nós, nos últimos 3 anos, demos condições a cerca de 500 pessoas para valorizarem as suas competências, e há pessoas que já estão a entrar em programas de licenciatura, pessoas que fizeram o ensino básico para o secundário, e muitas, até já há casos em que estão a passar do secundário para a licenciatura. Isso é indispensável, não só para a Trivalor, mas para todo o país. Portanto, nós o que queremos ser é, como Trivalor, é que preferenciais para os nossos trabalhadores e indispensáveis para os nossos clientes. Portanto, espero ter respondido, Jaime, àquilo que foi o desafio, mais do que fazer este depoimento e esta apresentação. Acho que justifica depois uma Sem conversa dúvida, entre sim, acho todos. que foi um excelente testemunho e, sobretudo, a visão de alguém que conhece bem o tema. E passamos agora de imediato à Rita. Muito obrigado pela Também, atenção. obrigado, eu também. Mas passar de imediato à Rita e depois teremos, obviamente, um período de discussão. Rita, muito obrigado. Olhem, só uma nota, eu não sei se perceberam, mas eu caí daqui da ligação, eu estou sem internet logo por azar hoje, estou sem internet aqui no escritório, estou ligada ao meu telemóvel, vamos ver se os vídeos conseguem passar que eu tinha com a ligação, já está? Não sei se estão aqui agora a dizer que já tenho internet, mas agora se calhar vou tentar com o telemóvel, se não vai efetivamente cair a chamada, mas pronto, foi logo Muito aqui bem. o azar deste momento. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Efetivamente, Jaime, foi muito, muito insistente, e acabamos por ter aqui o tema da responsabilidade social, e alguns dos pontos
que o Joaquim já tocou, obviamente muitos deles são em comum com a nossa empresa. Eu aqui para esta apresentação, sendo que é um resumo, muito mais poderia ser dito, foi muito mais uma mensagem que quero aqui deixar, e sem mais demoras falar um pouco da origem e o porquê desta responsabilidade social fazer parte do nosso ADN. Esta é uma frase, só aqui reduzir o meu ecrã. É uma frase, e para falar do que é esta responsabilidade social, é importante falar do que é a origem, e esta é uma das frases do meu avô, que obviamente partiu o ano passado, mas o seu legado é imenso e os seus valores continuam muito presentes na empresa, mas ele disse isto, que há uma responsabilidade social que imprimi na minha vida, e quando se assume essa responsabilidade não se pode parar. E efetivamente tem a ver com a sua origem humilde, da forma como ele sempre aprendeu, com o seu tio, neste caso a parte do café, mas também todo esse crescimento de origens humildes e de perceber se de alguma maneira, como é que ele de alguma maneira, ao crescendo e ao vendo o negócio crescer, como é que ele também podia dar oportunidades a outros. E por isso mesmo. Oi? Ok? E por isso mesmo, se ele começou a aprender a arte do café com o tio, numa marca que também provavelmente muitos de vocês conhecem, que é a marca Camelo, foi aos 30 anos que, em 1961, apenas com 3 pessoas, ele decide criar a sua própria marca, a Delta. Isto não deixa de ser um dado relevante, porque 60 anos envolvidos, a empresa cresceu para cerca de 3.800 pessoas, atualmente temos não só a parte do café, que é core, mas também toda a área de distribuição, muito focada no ramo alimentar, 30 empresas, são mais de 70.000 clientes, temos 8 operações diretas e estamos presentes já em mais de 40 países. Isto porquê? Porque de alguma maneira o que é que eu quero dar com isto é que às vezes quando nós crescemos, corre-se, desculpem, deixem-me só, entretanto tive aqui necessidade de ligar o WhatsApp do desktop, quando efetivamente crescemos, às vezes esquecemos das nossas origens, de onde vimos, e isso efetivamente nunca foi o que aconteceu com o meu avô até aos seus últimos dias. Esta também é uma outra frase dele, e por isso o cuidar, obviamente, dos seus colaboradores, do bem-estar físico e emocional da comunidade, foi algo que sempre norteou a sua conduta, a sua forma de ser, quer dentro da empresa, quer fora. E ele dizia muito isto. Esta foi uma frase que eu uma vez apanhei, e eu às vezes estava sempre com um bloco de notas, porque ele tinha sempre estas pérolas e disse: o mundo só é bom se for bom para todos. Isto espalha muito a sua própria ação. Estamos a falar de Campo Maior, neste caso, interior do país, continua a ser interior, nós dizemos que estamos no centro da Península Ibérica. A sua preocupação podia ter sido ir para uma cidade grande, onde teria mais oportunidades. Ele desenvolveu e quis sempre, e acho que isso foi a vantagem competitiva anos mais tarde, e lá está a visão de longo prazo. Se calhar ele não estava a pensar nisso, a única coisa que ele queria era valorizar do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, também porque a cultura alentejana, e eu acho que sempre foi um grande defensor do seu Alentejo, do interior do país, mas também, obviamente, das vertentes sociais e a ambiental. Eu tenho aqui um rápido vídeo, vamos ver se efetivamente conseguimos que ele passe e que tenha som. Tem som? Tudo começou no Alentejo, na fronteira com Espanha. Na vontade de abrir braços e mente, de caminhar em direção aos outros de coração aberto. Tudo começou numa família, num rapaz muito homem, num grão de coragem e ímpeto. Tudo começou num armazém e numa só máquina, num só carro e apenas 30 quilos de café por dia. E foi esse começo que germinou o que hoje somos. E foi preciso carinho, foi preciso ganas, foi preciso cuidado e foi preciso tempo. E com o tempo, a pequena aventura de um rapaz muito homem transformou-se numa longa e feliz caminhada. Abrimos os braços a novas indústrias e embarcámos em novos desafios. Entramos em mais casas, sentámos em mais mesas e esforçámos-nos por deixar sorrisos e conforto naqueles que encontramos no caminho. E fomos andando assim em família, alegrando-nos com cada nova chegada e aceitando e acarinhando aqueles que caminham ao nosso lado.
no caminho que continuamos a construir, que recomeça todos os dias com cada um de vós. E enquanto assim continuarmos de mente aberta e braços dados, com o coração como bússola, havemos sempre de nos encontrar, como quem volta a casa depois de um longo dia. Grupo Napeiro. Na origem, encontramos o futuro. Bem, eu creio que ouviram o som. Tinha som, certo? Sim, Jaime? sim. Está Ok. perfeito, está perfeito, está perfeito. Este vídeo resume só um pouco do que é a cultura da empresa. Obviamente que não podemos ficar presos no passado. Os desafios hoje em dia são diferentes dentro das organizações, são muito evolutivos e, de facto, se no início era a questão das casas para os trabalhadores na parte industrial, e isso nós também tivemos nos anos 80 e ainda nos anos 70, que o meu avô investiu isso em Campo Maior. Atualmente há outras questões que também se levantam, nomeadamente a questão do bem-estar, a questão da saúde, a saúde física, mas também a saúde mental, a tal alimentação saudável que o António estava a falar, que o Joaquim estava a falar há pouco. Este é um projeto, só eu não vou passar estes vídeos, mas também totalmente, mas este é um projeto que começa por trabalhar a questão da sustentabilidade ambiental, das hortas urbanas, mas que depois no final tem um lado educativo sobre a alimentação, sobre a questão vegetal. E eu se calhar passo o vídeo rapidamente só para também falar por si. No espírito de equipa, de sabermos a cuidar das coisas, de semear para depois colher amanhã, que é um bocadinho isto sempre que nós temos que fazer, ao nosso dia a dia, naquilo que de alguma maneira nós fazemos, seja em algum projeto, cuidar é de facto muito importante. Este projeto é um projeto também ligado às hortas urbanas, temos um espaço perto do nosso escritório e, no fundo, também fomentar dentro da cidade este contacto com a terra, mas também, depois, em consequência, também com a questão da alimentação saudável. Passámos aqui um conjunto de mensagens num projeto que é em contínuo e que teve aqui o apoio de entidades externas, mas isto aqui numa lógica de cultura interna. E este terceiro grande ensinamento que eu coloquei aqui como a cultura são valores em movimento, porque a cultura leva muito tempo, às vezes, de uma empresa a ser construída, e no nosso caso somos uma empresa familiar, continuamos a ser uma empresa familiar, uma família, não é? Mas efetivamente os valores têm que ser praticados. E por isso, em movimento, neste sentido de uma prática, de algo que vemos, de algo que se sente. E antes dizia-se que o segredo era a alma do negócio. Eu gosto sempre de brincar com esta frase e dizer o contrário, que a alma é o segredo do negócio, a alma está nas pessoas. E, de facto, essa responsabilidade, essa atitude constrói-se com as equipas em conjunto e ao longo do tempo. Falar-vos só do Coração Delta, que é um dos projetos. Eu poderia falar sobre muitos outros projetos, associações com as quais nós fazemos parte e que apoiamos, que são muitas também, muitas delas que o Joaquim também referiu. Mas esta é a nossa associação, nós decidimos, vai fazer 20 anos no próximo ano, a Coração Delta,
e tem aqui um enfoque, é uma associação que tem um enfoque nas áreas da educação, na saúde e do apoio social. E na prática tentamos fazer um trabalho muito em concreto com a comunidade ali em torno de Campo Maior e dos municípios ali nas proximidades, mas não só, também já tivemos aqui um projeto de voluntariado corporativo muito ligado ao Coração Delta. Dar-vos aqui alguns números dentro destes diferentes pilares da saúde, da educação, da inovação social e do desporto. Eu poderia falar muito, temos um projeto em particular que é um projeto de bandeira desta associação, que é uma escola para os filhos dos nossos colaboradores, que já vai fazer 17 anos, que é o Centro Educativo Alice Nabeiro, com uma pedagogia muito própria, inspirada no empreendedorismo, mas também uma metodologia da escola cultural, ou seja, de capacitar os jovens desde pequenos a fazerem aquilo que realmente é a sua vocação, seja nas áreas das ciências, das artes, o que eles realmente sentem que é a sua, neste caso, o seu gosto, não? Ainda não estamos a falar de vocação nesta altura, poderá-se falar, mas também um trabalho muito próximo na área da saúde, com os idosos e não só. Aqui. Isto está aqui com uma risca vermelha, não sei se fui eu, não sei. Não sei se estou a ver esta risca vermelha no ecrã, não sei o que é que se passa aqui. Sim, mas E não tem aqui problema, tá. tem. Estou a ver qualquer coisa aqui, um risco vermelho estranho, não sei como é que isto surgiu aqui. O Centro Educativo Alice Nabeiro, como vos referi, é um modelo de escola cultural. Tem crianças, são já quase, são mais de 100 crianças que nós temos aqui, quer no regime ATL, quer no regime de pré-escolar, e tem um modelo muito disruptivo. E tentamos, no fundo, através destas crianças, e depois temos estes manuais que fomos lançando ao longo dos anos. E eu, se calhar, vou acelerar, porque isto, infelizmente, tudo é muito interessante. Eu poderia falar muito sobre estes projetos, mas todos eles são muito específicos. Outro projeto, e eu estou a ir aos exemplos, porque eu acho que os exemplos muitas vezes inspiram. Temos um protocolo, neste caso, a Tecnidelta, que é uma das empresas que produz máquinas de café, tem um protocolo com cerca de 11 estabelecimentos prisionais ao longo do país para reparação de máquinas. Ou seja, é um regime win-win, em que, no fundo, é uma necessidade que a empresa tem. Por outro lado, é algo que também, no fundo, ajuda à reinserção social destas pessoas, destes reclusos. E por isso mesmo damos formação, experiência e, no fundo, ajudando-os à reintegração na sua vida quando saírem dos estabelecimentos prisionais. Eu, efetivamente, não sei como é que como é que esta linha foi parar aqui ao meu ecrã. Não sei Às vezes porquê. acontece, Rita. Sabe que o digital hoje surpreende-nos às vezes de uma forma. Eu não faço Uma pessoa ideia não de onde é percebe. que esta linha apareceu, mas pronto. Como? Pronto, não sei. Peço desculpa, mas ignorem, por favor. Funciona Eu como sou designer assinatura. de Funciona formação, como são coisas assinatura. que me aborrecem bastante. Não sei como é que isto aconteceu. Diga, diga. Será que fui eu que escrevi aqui alguma coisa? Desculpa. Funciona como assinatura, não se preocupe, é uma Não está assinatura. mal, mas eu sou uma chata que eu não. Bem, quarto ensinamento. Se o anterior era a cultura são valores em movimento, aqui estamos a falar das parcerias para o impacto. E eu acho que estamos a falar de responsabilidade social, estamos a falar também de impacto. E há aquele provérbio africano que diz: se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. E de facto, quando nós criamos parcerias, sejam em associações, sejam noutros projetos, amplificamos o nosso impacto. E dentro deste aspecto, alguns dos exemplos dessas parcerias, por exemplo, é o International Coffee Partners, uma associação internacional da qual a Delta faz parte, de empresas de índole familiar, mas europeias. Estamos a falar algumas mais conhecidas como a Chibo, a Lavazza, e o que fazemos é acabamos por apoiar projetos nas origens, onde
maior incidência em projetos que têm questões ligadas a alterações climáticas, temas de género, e depois a organizações de pequenos agricultores e do pequeno agricultor, sobretudo em África, mas também são mais de 8 países onde há projetos a decorrer. Mas o que também queremos é capacitar estas comunidades, e porque no fundo também estamos a ir à cadeia de valor na qual atuamos. E outro exemplo mais simples também de ligação à comunidade, voltando aqui ao centro educativo, ligação a outras unidades, por exemplo, as crianças do centro educativo fazerem, por exemplo, neste caso, hotéis para insetos, para olhar para a biodiversidade, uma integração das crianças da comunidade com a própria empresa, são os que fazem as nossas, às vezes, são os nossos auditores da qualidade dentro, às vezes, das nossas empresas, e esses dias são também diferentes. E acabam por dar também um ânimo aos nossos colaboradores quando vemos estas crianças a entrarem com as suas batas a fazerem as auditorias dentro da empresa. Obviamente também temos as auditorias, mas elas são bem a sério, mas é uma outra forma de nos ligarmos. Um outro projeto mais recente ligado à área dos vinhos, por exemplo, da aplicação de impacto, o Amálias 100, um vinho que lançámos o ano passado para que revertia as receitas da venda desse vinho para a Fundação Amália Rodrigues. O desafio foi lançado à adega maior, mas achámos que fazia mais sentido fazer um projeto, neste caso, a 7, e desafiei a 7 produtoras, ou neste caso 6 produtoras, para se juntarem e para oferecerem o vinho, e o resultado foi um blend nacional com 4 regiões, neste caso 6 vinhos das diferentes produtoras. E a receita dessa venda desse vinho reverteu na totalidade para a Fundação Amália Rodrigues, no fundo era para comemorar o centenário, mas a Fundação Amália Rodrigues precisa, de facto, é um dos maiores vultos nacionais, e isto foi uma forma de pensarmos em amplificar o nosso impacto, e de poder também associar-nos a causas que merecem a pena. E, por fim, o último ensinamento, eu acho que walk the talk, porque muitas vezes é diferente o parecer, e às vezes gostamos de parecer, outra coisa é o ser. E efetivamente temos que de facto o fazer, e isto era sempre algo que o meu avô não só falava, mas ele fazia. Eu digo uma coisa que, tocando a cada um, ele tocava a todos, e não ao contrário, acho, e sobretudo nós nas empresas, às vezes o distanciamento, às vezes com as nossas equipas, ou pode acontecer, e temos que nos lembrar que todos nós temos uma responsabilidade e em tocar o cada um, e não sabemos o impacto que muitas vezes nós temos nos outros. E ele tinha este dom de, tocando a cada um, tocava a todos, e quando fez um ano da sua partida, criámos este movimento, o movimento Imaginação, para imaginarmos no fundo, um ativismo dos pequenos gestos, de como pequenos gestos todos juntos fazem às vezes grandes mudanças, e sobretudo no momento em que no mundo vive, e que o nosso país também vive, aqui o que quisemos era trazer algo inspirador, e que os portugueses de alguma maneira também partilhassem as suas ideias e se inspirassem a fazer o mesmo. E efetivamente, esta foi uma frase que ele dizia muito: se todos quiséssemos, o mundo seria extraordinário, o mundo seria maravilhoso, e no poder de cada um. E só trago aqui o último exemplo, que no fundo começaram isto, como é que as empresas também têm uma voz ativa, e como é que podem usar essa voz ativa para mobilizar a sociedade, para mobilizar os seus clientes, para mobilizarem as suas pessoas em torno de causas que são dignas. E aqui é um exemplo de como nós desafiávamos as pessoas a dizerem a sua ideia, o que é que iam fazer, ou o que é que já estavam a fazer, e para partilharem na plataforma. Esta foi uma das ideias, ou um dos projetos, e que termino com este vídeo. Que esta pessoa dizia: vou continuar a ensinar a transformar meias em fins de vida em bonecos lindos, e enviar para crianças que vivem em situações mais difíceis. E a verdade é que estes exemplos que inspiram são positivos, não só do ponto de vista
das organizações para fora, mas também muito impactantes para dentro. E é isso que acho que entre escolhermos às vezes uma empresa que tem um propósito mais profundo e que muda também, que tem um papel ativo na sociedade, ou aquelas que não o fazem, eu acredito que estas novas gerações estão preocupadas no seu impacto, seja no seu impacto social, no seu impacto ambiental, mas também elas querem fazer mais e querem sentir que trabalham em empresas com um propósito muito claro. E por isso é todo um caminho, isto nunca está concluído, nunca está feito. Uhum. E agora, uma coisa é certa, quem não fizer hoje, esta é mais uma frase do meu avô, amanhã será tarde, por isso, Muito e bem. termino e deixamos aqui o resto para a discussão. Para a discussão. Ao Rita, eu depois pedi a Rita e ao Joaquim, quando quisessem, depois se podiam partilhar a apresentação, que eu gostava de partilhar no grupo, se não Agora tiver. já sem riscos. Já Não sem sei o que risco, está bem? aconteceu Como tu aqui. gostas. Portanto, nós temos aqui várias pessoas interessadas, sei que têm muita ligação a estes temas. Eu, se calhar, começava talvez com o Dr. Zé Roquete, por uma questão de consideração e também porque é uma pessoa ligada ao Alentejo. Temos aqui um jovem entre nós hoje, que é o Guilherme Guerra, que eu sei que está a desenvolver um projeto, uma startup ligada a esta área, também vamos ouvir. E temos outras pessoas. Portanto, começamos talvez com o Dr. Zé Roquete e depois vamos continuando. E depois a ideia é juntar várias questões e passar de novo aos nossos oradores. Dr. Zé Roquete, faz favor. Boa tarde a todos e, como é evidente, gostei muito de ouvir as tuas intervenções anteriores. Um, assim, muito rapidamente, a responsabilidade social das empresas começou a ser tratada aqui há uns 70 anos atrás, mais ou menos na altura em que um, foram perguntar ao professor Milton Friedman em Chicago. Aí está aí uma coisa que anda por aí, que é a responsabilidade social das empresas. E o Milton Friedman disse o que naquela altura era a responsabilidade social das empresas. O Milton Friedman disse que a responsabilidade social das empresas é ganhar dinheiro, distribuir pelos acionistas e os acionistas depois farão aquilo que entenderem. Portanto, esta era uma limitação, digamos, dramática em termos da responsabilidade social efetiva das empresas, que evoluiu de uma forma extremamente rápida, até como conceito mais alargado, dos shareholders, portanto, dos acionistas, para um conceito que hoje é o conceito vigente e que ouvimos aqui referir enfim, uma série de casos, de decisões de enquadramento correto em termos empresariais, que passam pelo conceito dos stakeholders. Portanto, os stakeholders, obviamente, estão presentes também os acionistas, mas os stakeholders estendem-se para os mercados, para o consumidor, para a própria concorrência, para os fornecedores, para o próprio Estado. E para mim, muito claramente, uma parte importante dos stakeholders muitas vezes não é referido, mas para mim é a terra-mãe, é a relação com a terra-mãe. Isto para dizer que o conceito de responsabilidade social hoje, portanto, é extremamente alargado e claramente praticado de uma forma que aqui há umas 4 ou 5 décadas atrás era se calhar praticamente impensável. Nomeadamente aquilo que se refere às relações com as pessoas que integram e que decidem por elas juntar-se o seu projeto de vida ao projeto da empresa. E eu tenho insistido muito nesse ponto e estar presente, sobretudo a partir de um determinado nível de gestão, querer saber sobre a vida daqueles que cá vêm, o que é que eles pensam, como é que vivem aquilo que não é propriamente o trabalho, portanto, a família, o lazer. Sexta-feira tenho aqui novamente, porque acontece, digamos, 6 em 6 meses, aqueles que decidiram ligar as suas vidas profissionais que é o projeto, ao Esporão. Na sexta-feira há aqui um almoço onde vamos trocar impressões e voltar a falar sobre razões que os trouxeram e também de alguma forma que os mantêm enfim, numa relação com a cultura que temos aqui no Esporão. Não vou mais entrar em pormenores, mas relacionava e penso que só um ponto que me parece importante e que é uma aposta minha, que ainda não sei
se vai ser ganha ou se não vai, ou se vai demorar mais tempo até como, como dizia o avô da Rita, se não fazemos, depois não vai acontecer nada. Se não tomamos decisões em tempo oportuno, obviamente não vai acontecer nada. E refiro-me àquilo que vai acontecer pelo final deste ano, logo que as obras estejam terminadas, elas estão praticamente nessa fase. O Esporão vai mover as instalações todas que tem de Lisboa para dentro do ISA, do Instituto Superior de Agricultura, portanto, na ajuda, não é? E vamos fazê-lo com uma perspectiva muito alargada. E já foi referido aqui, pelos dois intervenientes dois, que tem a ver muito com a procura do talento. Quanto mais perto pudermos estar, e depois também um outro aspecto que me parece que é igualmente importante, que é enquadrar no setor privado, nomeadamente enfim, as empresas que têm nesse aspecto uma cultura de inovação, enquadrá-las e torná-las mais próximas da academia, torná-las mais próximas da formação. Portanto, se calhar aqui no ISA vai ser tão oportuno com os mestres do que com provavelmente os alunos, digamos, aqueles que entregam a uma instituição, no caso específico do ISA, com o impacto que tem na agricultura do país. São estas as Muito bem, observações que posso fazer, mas tenho aqui uma sugestãozinha a dar à Rita. Oh, muito Rita, bem. diga-me cá uma coisa. Quem é o seu operador de internet? Quem é o seu fornecedor? Olha, corre sempre muito bem, mas hoje não sei o que é que agora já tenho, já voltou, mas foi aqui uma interrupção momentânea. Mas Não, olha, mas quem é? É meu, é nós, quem é que é? acho que agora é nós, agora é Ah, diferente. então, olha, faça o que eu Mas não quero fiz. estar aqui a falar porque eu não tenho bem a certeza e imagina, eu não Eu, quero estar a eu falar sei, eu sei, publicidade, eu sei, mas, mas, não me ficaria bem. é Mas Vodafone a Mel ou a nós, não é? Olha, aqui já há um ano o nosso fornecedor da internet é uma coisa chamada Skylink e é o senhor Musk americano que me coloca aqui os satélites que eu preciso para não ficar dependente dos cortes tão frequentes aqui no Portugal interior. De maneira que, olha, é simples e barato, ainda por Mas isto cima, foi é mesmo uma simples e exceção, foi mesmo azar. Acho que é é, raríssimo isto é acontecer, simples, mas é É. olha, simples, é Foi muito bem, simples mas foi muito e bem. A barato. Rita fez, Pronto. a Rita fez uma belíssima apresentação, como sempre. Não, estamos à vontade. Sem dúvida, mas com algumas questões relacionadas justamente Muito bem, com a acessibilidade à internet, que no interior do país não tem nada exato. a ver com os Muito bem. gigabytes que se conseguem nas cidades. Muito obrigada, como sempre, a sua visão ajuda depois aqui aos comentários dos oradores e a nossos. E agora passamos para um jovem, antes de passar a outro, que é o Guilherme, que é um jovem de 22 anos, um ilustre especialista em temas de ciência política e direito, mas que também tem interesse na responsabilidade social. Guilherme, agradecia Sim, alguma oportunidade para serei muito darmos breve. palavra a outras pessoas, mas Serei muito breve, até porque eu quero até fazer uma pergunta, e desde já dar uma palavra de apreço a ambos os oradores, foram extraordinários. Uma palavra especial também à Rita Nabeiro e ao Grupo Nabeiro, que acho que mesmo para a minha geração, eu tenho 22, nasci em 2001, já no século XXI. E mesmo assim tenho em mente que a forma como eu quero fazer uma empresa, que é que eu estou a começar agora, é algo parecido e semelhante com o fator humano no centro, tal como tem o Grupo Nabeiro. Aliás, acho que deve ser da sua família, o Gonçalo Nabeiro, que tem também a minha idade, foi meu colega de licenciatura e sempre falei muito com ele também sobre isso. E, pronto, é um role model que ele tem agora neste princípio de caminho. Bem, eu estou com mais um colega meu neste momento a realizar, pronto, em processo de registro de uma empresa de design. E a empresa esta é uma empresa de design que pretende fazer, como dizia também o José Roquete, promoção de talento perto das próprias universidades, dar apoio aos estudantes que não têm a oportunidade de materializar os seus trabalhos e também que têm de muitos designs de muita qualidade. E nós damos aqui uma possibilidade, através de novas tecnologias de impressão 3D, com materiais também mais sustentáveis e menos desperdício. Esta parte da sustentabilidade também é muito importante, ao mesmo tempo que depois as vendas terão parte irão reverter para uma organização como a Unicef ou para os demais projetos de impacto, porque queremos deixar o mundo um bocadinho mais extraordinário. E esses são esses os valores que nos movem por trás. Obviamente que enfrentamos um mar de desafios e de obstáculos, não só burocráticos, agora nesta fase inicial, mas também de própria produção e portanto, obviamente, estamos bem cientes que não será algo que faremos sozinhos.
e, portanto, estamos a falar com universidades, com a Faculdade de Arquitetura, por exemplo, com empresas também que se queiram juntar. E que, pronto, temos os contactos em que podemos tentar. Pronto, o não é sempre garantido, portanto, enviamos e-mail portanto, depois logo nos dizem, por exemplo, quando estamos em contacto com o estúdio do Philip Stark, por exemplo, e eles responderam-nos portanto, tem sido uma jornada bastante entusiasmante, apesar do cenário português não ser dos melhores do mundo para criar uma empresa de raiz, porque é sempre algo bastante incerto e envolve um grande risco. Portanto, a minha pergunta, neste. Pronto, e se calhar vou aproveitar, tem aqui tanta gente que já tem as suas empresas muito estabelecidas e que tem anos e anos e anos de experiência. Se me pudessem dar 3 conselhos que se daria, que era algo que diriam a vocês próprios no início da vossa jornada, o que é que seria? Muito bem. Se Obrigado. permitem, Obrigado já. muito bem, vamos só juntar mais uma questão. Nós temos aqui vários académicos, está aqui a Raquel, que foi minha aluna há muito tempo na Católica do Porto, está a Denise, está o Jorge Gomes. Raquel, quer colocar uma questão? Normalmente não tem estado nestas sessões e eu gostava muito que pudesse fazer uma questão. Não, sim, eu queria agradecer os testemunhos, são testemunhos fantásticos. Nós tivemos, por acaso, este ano um testemunho da Delta em sala de aula, a partir também de Campo Maior, porque quisemos trazer o caso Delta para os nossos alunos finalistas da licenciatura em Gestão e Economia. E uma das questões enfim, que eu posso colocar tem a ver com essa ligação com o mundo universitário. Como é que vocês veem, no fundo, hoje em dia, este potencial de ligação e o potencial, no fundo, de atração destas camadas mais jovens, porque a nossa experiência é que realmente a maioria dos nossos alunos saem do país, sentem-se atraídos por melhores salários, sobretudo, por ir para fora, para poderem ter mais capacidade de talvez um dia retornar com outra capacidade financeira. E como é que hoje as empresas podem, no fundo, aumentar o seu poder de atratividade, e como é que podem dar-se a conhecer, e convencer os estudantes finalistas a ficar por cá? Como é que se pode fazer esse Pronto, processo de atração? eu penso que já temos matéria para um primeiro comentário dos nossos oradores. Joaquim, não se importa, comecemos com a Rita e depois passamos assim, está bem? Desta vez. Rita. Bem, então vou tentar ser breve. Começando aqui pelos conselhos, é sempre difícil, uh, mas vivendo, e falo pela minha experiência, eu neste caso trabalhei fora e depois, entretanto, ingressei no negócio familiar, mas que ingressei numa área que nem sequer tinha nada a ver com a minha formação. Eu sou designer de formação e de repente entro no mundo dos vinhos, que era uma área nova dentro do grupo. Por isso eu posso falar um pouco do que foi a minha experiência para acelerar o meu know-how. Ou seja, eu acho que uma coisa importante é, além de estudarmos o que é que queremos, é bater a várias. É bater e tentar aprender, ser curioso. Eu acho que numa primeira instância, sermos curiosos não tem que haver vergonha em sermos curiosos, é perceber quem é que sabe sobre este assunto e não ter vergonha. Eu acho que isso, por exemplo, no setor do vinho, o Esperão que está aqui representado, todo, Quete, já sou sábio, mas sempre foi algo que, por exemplo, batemos a porta de várias empresas e que sempre nos abriram, quase sempre, e partilharam conhecimento, recomendações, esses tais conselhos. Ou seja, eu estou a dar um conselho para ir, de alguma maneira, perceber e ouvir. Outra coisa, eu acho que é sempre o fazer e arriscar, porque no limite vamos sempre errar. Agora, o ideal é errar menos, mas sem 10 tentativas, errarmos 8, acho que já é muito bom. Por isso, mas não em dar os mesmos erros. Mas eu diria que é muito por aí, é o arriscar. Eu acho que, já, no fundo, o Guilherme já está a arriscar porque está a criar a sua empresa e eu acho que isso é muito saudável. E eu não sei se tem que ir ao terceiro, mas eu acho que estes dois, pela minha experiência, e eu que não vinha do mundo dos vinhos, incorporar aquilo que é o nosso saber e aquilo que é
algo único que cada um de nós traz dentro de si, não é? E a criatividade acho que de facto é um ótimo ingrediente, se conseguimos saber aliá-lo com pessoas que nos complementem, eu acho que isso é uma arma extremamente poderosa. Sobretudo, eu acho que para o futuro, cada vez mais as organizações precisam disso e esse lado criativo é crítico. Agora, saber ouvir outras perspectivas e integrá-las dentro do que é a nossa visão e integrar essa diversidade que eu acho que enriquece. Por isso, não sei, depois o Joaquim dará as suas. Quer que eu responda à segunda? Sim, Da sim, questão sim, por favor, sim, sim. universitária? Rita. Pronto, em relação à questão do mundo universitário, eu acho que o mundo acelerou agora muito nos últimos anos, em particular agora depois, pós-pandemia, ainda mais, a questão do trabalho remoto, os desafios a vários níveis que os mais jovens também, ainda hoje de manhã, nós tivemos uma ação hoje de manhã sobre esses temas que têm a ver com a saúde mental e que hoje em dia estamos expostos a eu ainda sou da geração, eu sou de 80, por isso ainda sou da geração que viveu na transição, mas hoje em dia temos tantas vias em que somos contactados, em que é muito fácil desfocar. Por isso, os jovens, de alguma maneira, às vezes é difícil captarmos a sua atenção, mas e aquilo que eles querem, por outro lado, é esse equilíbrio, eu diria, querem um equilíbrio em que serem felizes, por outro lado, acho que há o desafio, acho que a minha geração ainda é muito focada o trabalho, é muito uma parte integrante da sua forma de ser e não é mal, mas eu acho que eles querem muito este equilíbrio. Querem, por exemplo, ir trabalhar, saber o seu horário, mas se for preciso ao final do dia poderem ir dar um mergulho à praia ou poderem ter outro estilo de vida que se calhar outras gerações mais dedicadas, não é mais dedicadas, é que se calhar viviam um trabalho de uma forma intensa, se calhar hoje em dia esse equilíbrio pelo menos é maior. Por isso as empresas têm que pensar, e estou a falar agora dentro da organização, os próprios espaços de trabalho têm que ser diferentes. Eu acho que temos que repensar o interior dos nossos escritórios, porque as pessoas às vezes. Eu não sou pessoa de ficar em casa, honestamente. Uma coisa é trabalho remoto, outra coisa é teletrabalho. Eu não sou provavelmente fã do teletrabalho, para mim, não porque eu não gosto muito de estar. Mas a verdade é que quando estamos a conciliar as vidas familiares, jovens pais, que agora mães, que isso, nessa conciliação é muito importante de vida profissional e pessoal, é fundamental, ou integração, é fundamental que as empresas tenham isto em conta nas ofertas que possam dar. Na forma do approach, e eu acho que depois a questão de remuneração é um tema, não é? Mas isso tem a ver com o nosso país e temos que ir fazendo essa progressão, porque eu acho que o desafio agora, os salários mínimos vão aumentando, mas depois os médios muitas vezes não acompanham e isso Exato. está aqui a esmagar a classe média, em particular os mais jovens, não é? Por isso é muito mais fácil irem para fora. Isso é um tema que eu acho que as empresas têm que pagar e têm que perceber que temos todos que perceber que temos não só pagar por esse trabalho, mas também no que diz respeito aos mais jovens, saber-os integrar. Saber quando eles entram também integrar gerações mais velhas e vamos ter esse desafio no futuro. Cada vez mais vivemos mais tempo, também trabalhamos até mais tarde e vamos ter que ter essa integração entre o que são a sabedoria dos que já estão há mais tempo, mas também a juventude e a energia daqueles que entram, e eu acho que isso é que pode, e quando conseguimos integrar isso nas nossas empresas, eu acho que é muito mais rico. Mas nós temos, por exemplo, programas de trainees que no fundo podem permitir ir captar às universidades esse know-how. Pode haver projetos que muitas vezes ao longo do ano vamos desenvolvendo com o conjunto de universidades, ou seja, esta proximidade não é só ir lá para as feiras de emprego, eu acho que é uma relação que se vai construindo com o tempo. E que se pode trabalhar ou indo para dentro das empresas, ou indo para dentro das universidades e fazendo este trabalho conjunto. Por isso, eu diria que não há aqui uma resposta única, é complexo. Também não discordo que os jovens vão para fora, eu acho que é enriquecedor. Claro que o que queremos é que eles vão e depois, passados uns tempos, voltem para trazer esse know-how que no fundo, que aprenderam nas nossas universidades e que o possam aplicar cá. Agora, é sempre enriquecedor ter uma experiência internacional, isso não posso dizer, eu própria tive
no início da minha carreira, o meu primeiro trabalho foi em Itália e foi algo que me fez crescer, por isso eu aconselho sempre a que as pessoas possam, nem que seja ter uma experiência lá fora, ou Erasmus, ou o que seja, enriquece-nos, ter mundo. Agora, para os reter, eu acho que a questão da remuneração é um tema já mais enraizado, que temos que pensar enquanto país, mas também as próprias empresas têm que aplicar, e se pensam nisso, têm que aplicar na prática essa, aquilo que apregoam, não é? Aquilo que é o problema que nós falamos. E podia continuar, mas se calhar passo a Bem, palavra ao Joaquim. sim, senhor Joaquim, agora é a sua vez, por favor. Uhum. Eu, em primeiro lugar, ainda só dizer que revi em absoluto naquele enquadramento inicial que o Dr. José Roquete fez. Eu, quando comecei a trabalhar, e aquilo que eu procuro transmitir era exatamente assim. Portanto, a responsabilidade social das empresas era essa, era ela libertar resultados e, com essa forma, depois ter um multiplicador que entrasse na economia e permitisse melhorar o nível de vida de todos. Mas pronto, as coisas de facto são muito diferentes hoje. Em relação à questão da startup, que é ou tudo o que seja alguém que começa um desafio, eu, em complemento àquilo que a Rita disse, diria algo que é muito importante, saber conviver com o insucesso. Nós, na vida, batemos muitas vezes com o contrário daquilo que gostaríamos, vamos bater em contra paredes e, portanto, isso tem que ser encarado como uma coisa absolutamente normal. E partilhar o insucesso. Não se partilham só os sucessos, partilham-se também os insucessos. Porque isso significa que tentamos. E tentar e não correr bem é a coisa mais natural do mundo. Alguém que tenta, não corre bem e depois guarda para si próprio, acaba por não poder, pode ficar com isso dentro de si, isso acho que não é positivo. Depois, conseguir assegurar provas de conceito. Porque, e o mais cedo possível. É algo que nós já tivemos aqui um programa em várias edições que era o Emerge, tentar desafiar startups a virem junto de nós, porque nós uma coisa que temos é dimensão e estamos em vários setores, viessem nos apresentar situações para nós podermos, em conjunto, e mesmo que não significasse que fôssemos investir, mas que se verificamos que é algo que é uma mais-valia para nós, para os nossos colaboradores ou para os nossos clientes, podemos testar e ajudar a testar e a consolidar aquilo que são ideias que alguém pensou. Depois, e antes de passar nas ligações da universidade, eu queria dar aqui uma nota em complemento a uma observação que a Rita fez sobre a questão da saúde mental. É algo que também não era falado, as pessoas tinham até algum receio de dizer umas às outras que estavam a passar por uma situação menos boa. Nós fizemos aqui no âmbito das masterclass que temos, fizemos uma sobre saúde mental e isso permitiu que tiveram presentes umas centenas de pessoas. Creio que foi a masterclass onde estiveram mais pessoas. Nós habitualmente fazemos ao meio do caminho, em Lisboa, no Porto, e há pessoas que têm que se deslocar. Foi a masterclass com o maior número de pessoas presencial, portanto, isto já por si só já tem algum significado. E a quantidade de situações que não vieram ter comigo, mas que nós sabemos que daqui resultaram uma procura de auxílio e uma partilha do problema, foi muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. E, portanto, isto joga com aquela outra situação que falamos, quando se tem um problema, não devemos guardar para nós próprios, devemos partilhá-lo com quem nos pode ajudar. E as empresas também podem ajudar nesse sentido. Ligações da universidade. Nós não somos uma empresa, ou não temos empresas sexy. Uma expressão que eu costumo utilizar, nós não fazemos foguetões para enviar à Lua, mas temos muitas operações relativamente complexas, porque são muitas, interagem com muitas pessoas, nós prestamos serviços em cerca de mais 5.000 locais diferentes, muitas vezes em instalações do cliente, portanto isso gera desafios permanentemente. Nós temos, para além de darmos formação aos gestores, pessoas que têm uma determinada área, depois nós percebemos que pode ter formação, isso já apoiamos doutoramentos, MBAs, mestrados, trabalhamos com todas as universidades, desde a Porto Business School, à Católica, à ESE, à Nova, ao ISEG. Possivelmente falhou-me aqui, acho que o ISCTE não temos nada de concreto, mas seguramente já tivemos lá algum colega. Em duas áreas. Temas de segurança, onde há muitos engenheiros a procurar desenvolver questões ligadas à segurança, e temas de nutrição, e temos aqui um exemplo que já agora, por curiosidade, partilhava. Nós, há muitos anos, tentámos trazer, por causa das questões de qualidade alimentar e de segurança alimentar, tentámos trazer veterinários
para depois poderem ser gestores. Não correu bem, não conseguimos assegurar esse processo. Curiosamente, quando começámos a trabalhar com nutricionistas e predominantemente do género feminino, nós somos o maior empregador privado de nutricionistas, 220, o último número, salvo erro, mas 110, metade trabalha na profissão e os outros 110 trabalham na gestão, já evoluíram para gestores. Portanto, isso foi feito também indo junto às universidades e dando às pessoas uma formação complementar na área da gestão. Temos em áreas como a limpeza, os supervisores hoje são licenciados, portanto, é uma coisa que no passado era alguém que vinha, o que não impede que as pessoas cresçam na carreira, mas hoje, sobretudo, são licenciados. Em relação ao teletrabalho, nós inicialmente, até por uma questão de ética interna, nós não tínhamos um programa de teletrabalho, quando foi pós-Covid, porque nós tínhamos 1.500 ou 2.000 pessoas que estavam nos escritórios, nós tínhamos 21.500 todos os dias nas operações. E achávamos que não era correto ter pessoas que trabalham em situações difíceis, fora de horas, ao fim de semana, etc., em dias feriado e descanso obrigatório, e supostamente descanso. Depois outros no escritório tivessem essa vantagem entre aspas. Mas isso durou pouco tempo e tivemos que ter programas de teletrabalho. Aquilo que é impossível nos programas que nós temos anualmente para estagiários de jovens licenciados, se não assegurarmos teletrabalho, nós não vamos ter as pessoas muito tempo connosco. E, portanto, nas áreas de informática por exemplo, pessoas para irem para um sítio que está perto de Lisboa, que é no Torgal, ao pé do Marla, nós temos dificuldade em contratar pessoas. As pessoas não iam mesmo se não tivessem 1 ou 2 dias por semana em teletrabalho. Portanto, é algo com que nós temos que conviver e temos que nos adaptar e responder. Muito bem, passamos então a uma segunda round de comentários e questões, pronto, para tentarmos cumprir o time que está previsto. O Dr. Carlos Costa está aqui connosco, não sei se quer fazer um breve comentário, é sempre um gosto ouvi-lo também. Muito bem. Estão-me a ver? Estamos perfeitamente. A ver e a ouvir. Muito bem. Eu gostaria de salientar 2 pontos. Para já, o primeiro é o de elogiar os 2 exemplos que acabamos de ouvir. O segundo ponto tem a ver com um facto que passa em claro na análise das relações sociais em torno da empresa, que é o facto de termos no setor dos transacionáveis, no setor das empresas, eu diria, privadas, temos uma estrutura de base fundamentalmente familiar. Essa estrutura de base fundamentalmente familiar tem como consequência 2 coisas. Primeiro, que a compensação dos colaboradores não resulta necessariamente de negociações centrais, nomeadamente sindicais, resulta muito mais da sorte da empresa e entre aspas, da cumplicidade que se estabelece entre quem dirige a empresa e quem nela trabalha. E isso explica porque é que o ciclo da compensação dos trabalhadores reflete muito mais o ciclo de prosperidade da empresa e, no limite, explica uma coisa que em Portugal aconteceu e que é difícil de explicar a quem não conhece a economia portuguesa, que é, por exemplo, a história dos salários em atraso nos momentos críticos da economia portuguesa. Há uma relação de solidariedade entre a empresa e quem nelas trabalha e de compreensão que tem servido para salvar as empresas. O que tem como reverso, e é aí que eu queria chegar, uma noção de lealdade e de justiça depois no tratamento do empregador relativamente a quem trabalha na empresa. E esta relação tem sido importante para, eu diria, para assegurar que a travessia das crises em Portugal se tenha feito com menos perda de capital social do que aconteceria normalmente, dada a frágil capitalização das empresas e dada também a circunstância de ter havido movimentos de stop and go com grande repercussão sobre o tecido produtivo. Todavia, isto explica também porque é que não é seguro que a negociação salarial
ao nível sindical se repercute mecanicamente na empresa. Ela repercute-se na empresa ao nível dos níveis mínimos, mas não necessariamente quando a empresa pratica níveis superiores aos níveis contratados. O que significa que aí é a sorte da empresa que determina esta evolução da empresa. Que me leva a uma constatação, e peço desculpa de eu fazer esta nota mais longa, é que o capital social das empresas portuguesas tem um S do EGS mais forte do que aquilo que normalmente se imagina nas empresas de natureza familiar, que é relevante. Há, todavia, um facto que me preocupa, ou dois factos que me preocupam. O primeiro é de que esta solidariedade entre o empregador e o trabalhador, que faz com que as empresas acabem por atravessar melhor os períodos de dificuldade, por vezes é pervertida por um aparecimento dos mortos-vivos, que acabam por perturbar a concorrência e acabam por condicionar a regeneração do tecido produtivo. Há uma outra circunstância que também é importante fazer notar, que é nem sempre esta solidariedade serviu para, eu diria, para a empresa assumir práticas de governance, e aqui eu chego, práticas de governance assentes em princípios de transparência. Transparência quanto a resultados, transparência quanto a estratégia e transparência quanto, eu diria, quanto à participação dos diferentes stakeholders. O que significa que, no meu entender, é legítimo pensar, olhar para as três palavras que estão aqui em causa, a palavra sustentabilidade ambiental, a palavra modelo de governação e a palavra de sustentabilidade social, numa visão mais abrangente que aquela que tem sido feita, relevando, no entanto, que, como o Sr. Lapalisse, as empresas portuguesas foram fazendo responsabilidade social por força da sua própria natureza e da grande sua dimensão, natureza familiar, e da grande corresponsabilidade que havia entre os trabalhadores e as empresas, e numa vertente virtuosa entre os empregadores e as empresas. Era importante que esta base de partida da responsabilidade social fosse elaborada, fosse transplantada para uma espécie de contrato social da empresa, e era importante que nessa parte do contrato social da empresa entrassem duas componentes que são decisivas, que é a transparência, por um lado, que é exatamente o que reforça a ligação entre o trabalhador e a empresa, e a segunda, e a reforça também o laço com todos os outros stakeholders, e a segunda, que é a dimensão de médio e longo prazo, ou seja, a aquisição de competências e o reforço de competências por parte dos trabalhadores. Muito bem. Portanto, Doutor Carlos Costa, acho que nos trouxe uma visão. Nós fazemos mais social do que imaginamos. Muito bem. Que temos um mundo diferente daquele que resulta dos manuais normalmente utilizados para explicar a relação entre o empregador e o empregado, mas o mundo evoluiu e precisamos de, a partir dessa base, que é uma base favorável, para evitar a deterioração da manutenção de mortos-vivos que, no fundo, tiram partido desse capital social num sentido perverso, e, em segundo lugar, tirar partido desse capital social para fazer dele um elemento de compromisso e de melhoria do capital social da empresa. Peço desculpa, mas tudo bem, doutor Carlos Costa. Eu não tinha a intenção de falar, mas sim, mas nós gostamos sempre de ouvir as suas notas. E não sendo especialista do assunto, mas trouxe aqui um tema que eu acho que os nossos oradores também saberão dar nota na sua intervenção. Passamos agora à Denise, que é uma conhecida especialista em marcas, sobretudo, mas que não deixará também de fazer aqui uma questão, um comentário. Denise, por favor.
Obrigada, Jaime. Eu agradeço do que consegui ouvir, da hora que consegui entrar, muito interessante. Ouvi já só a Rita e felicito ambos os oradores e o Jaime por estas iniciativas. Eu não posso deixar aqui de dar esta nota. Eu estou a dirigir uma pós-graduação que a Adega Maior apoia e não faz publicidade disso, fazemos nós uma menção. E de facto, nós, no âmbito desse apoio, quando ouvi agora falar do sucesso e do fracasso, no momento em que ninguém ainda acreditava neste projeto, a Adega Maior, na pessoa da Rita Navarro, confiou em nós e desde o início apoiou este tema, uma pós-graduação que ensina a criar marcas de lugares e marcas de empresas que se potenciam mutuamente para a internacionalização, atração de talento, etc. E, de facto, fiquei impressionada quando fomos à Adega Maior, numa visita de campo, com a quantidade de projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos pela Adega Maior e pela Delta e que não são conhecidos do grande público. Portanto, e não poderia deixar de dar aqui esta nota que nos impressionou a todos, a mim enquanto docente e aos alunos todos que estiveram presentes nessa visita. E cada vez mais eu observo que nisto das marcas dos lugares, sejam regiões ou países ou cidades, se evolui mais para o conceito do good place, ou seja, o que é que esse lugar traz de melhor ao mundo, não só no seu potencial, como de que forma é que contribui para a sustentabilidade holística, portanto ambiental, económica, social, cultural, de que forma é que contribui para a paz, para a felicidade, etc. Ou seja, não só as empresas e os produtos empresariais, cada vez mais para venderem têm que ir ao encontro desses valores porque os consumidores procuram isso, como também os próprios lugares têm que ter esses valores nas suas marcas lugar totalmente intrínsecos para poderem captar tudo aquilo que procuram, investimento, talentos, exportações, etc. E posto isto, e felicitando também o Guilherme Guerra pela coragem de se lançar na área em que está a lançar. O meu filho mais novo vai para design também e eu dou-lhe imensa coragem porque acho que design neste país ainda é um ato de coragem e temos excelentes designers, de facto. Eu deixava uma questão a ambos os oradores, que é a seguinte. Penso que terá sido o Dr. José Roquete que referiu que a questão da responsabilidade social está intimamente ligada ao território berço das empresas. A Delta e a Adega Maior, de facto, têm uma grande responsabilidade social ao nível do território e isso ficou perfeitamente evidente, não só de Campo Maior e do Alentejo, como do território português em geral. E o projeto Amália é um exemplo claro disso. Eu pergunto, de que forma ou que medida, uma medida, por exemplo, é que sugeriam que as empresas e as entidades governamentais locais e nacionais poderiam desenvolver em conjunto para, não direi institucionalizar a responsabilidade social, mas criar um certo compromisso, um certo normativo, uns mínimos olímpicos, entre aspas, de responsabilidade social nas empresas em geral, tendo em consideração a dimensão de cada uma, evidentemente, certo. E nos próprios lugares, ou seja, nos decisores políticos, nas câmaras, nas autarquias, nos ministérios. Que medida é que poderia ser tomada nesse sentido? Muito obrigada uma vez mais. Muito bem, eu sei que o Dr. José Roquete também quer dizer qualquer coisa, mas antes disso, eu passava a palavra ao Paulo Facelas e depois passo já ao Dr. José Roquete. Paulo. Peço desculpa, Jaime, foi um lapso. Peço desculpa. Posso passar, Jorge? Obrigado, Jaime, desculpa. Mas eu é capaz de desafiar o Jorge Gomes, que é professor no ISEG, que também é um entusiasta destes temas empresariais, a colocar uma questão aos nossos oradores e depois passa ao Dr. José. Sim, senhora, muito bem. Muito obrigado pela excelente apresentação. Eu tive a oportunidade de falar com a Mónica Oliveira, da Delta, há poucos meses, e na mesma semana falei com o Marco Lavazza. Houve uma investigação sobre o que é a importância destas empresas para o mundo, não para o negócio, mas para o mundo. E ao mesmo tempo tive acesso ao último relatório das Nações Unidas, onde se faz uma súmula do que é que está a acontecer no mundo relativamente aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muito dramaticamente, dos 174 indicadores, cerca de metade não está a ser atingido, e quase todos eles relativamente à sustentabilidade
à eliminação da pobreza e etc. E, portanto, quando nós falamos de sustentabilidade, é um dado muito curioso, não é? Porque nós falamos de sustentabilidade como se fosse sustentabilidade ambiental, mas, na verdade, quando nós falamos de sustentabilidade, não deveria ser do planeta, porque o planeta não precisa de nós para nada, não é? O planeta está muito bem sem nós. E, portanto, quando se fala de sustentabilidade, deveria ser sustentabilidade da humanidade. A minha pergunta para os dois, e eventualmente para todos, é: será que estamos a fazer o suficiente para deixarmos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos? Ou aquilo que deveria ser feito, ainda verdadeiramente não começou a ser feito? Eu sei que é uma provocação, mas pronto, mas também faz parte das aulas que nós temos com os nossos alunos, porque acho que, e as universidades são muito importantes nisto. Aliás, o Jaime há pouco tempo publicou algo sobre o novo papel das universidades. Mas não é só as universidades, não é? São as universidades, são as empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, estes pequenos empresários. Portanto, será que estamos a fazer o suficiente ou não? Muito obrigado, Muito Jaime. bem. E pronto, antes de passar aos jogadores para concluírem, e doutor Zé Roquete, queria fazer qualquer comentário. Eu vi a mão levantada, não sei se foi engano. Ora bem, é para dar resposta de alguma forma à questão que o Guilherme Guerra levantou e que não posso deixar de estar sensível por várias razões. Aquilo que eu diria concreta e objetivamente, ao Miguel e aos sócios: não tenham medo, né? Não tenham medo. A vida vale a pena e ela vai de certeza trazer um caminho ao vosso encontro, porque muitas vezes é isso que acontece, como dizia o Ortega y Gasset: os homens são os homens e as suas circunstâncias. E ponho aqui um caso muito concreto e objetivo, hein? Há 30 anos já que o responsável pelo design, numa ligação muito íntima com o Esporão, é o Eduardo Aires, que o Guilherme Guerra conhece com certeza e que é uma geração anterior à sua, anterior à sua, que não só enquadrou a perspectiva que tem estado sempre presente nos produtos que enviamos agora para mais de 70 países, que tem a ver com a participação de tudo o que são os pintores, inclusive das novas gerações, mas desde o Cargaleiro, aqui há uns 40 ou 50 anos atrás. Eu posso dar alguma ajuda, se o Guilherme assim entender, no sentido até de poder ter uma conversa com o Eduardo Aires, porque sei que ele que é uma pessoa que está sempre aberta, enfim, portanto, só com a questão que ele vive no Porto, onde passa a maior parte do tempo. Mas o Eduardo Aires é um exemplo, claro, não é? Imagina lá que assim há uns tempos o logotipo que ele fez e que era indiscutivelmente de um valor, digamos, artístico e prático enorme, foi posto de lado. E rapidamente, passado umas semanas, foi reconhecido como qualquer coisa de importante. E, sobretudo, naquilo que o design tem de mais, digamos, fundamental, é uma base da inovação. Não só da inovação concreta à partida, mas também de transmitir a inovação, de transmitir a capacidade inovadora daqueles que acreditam que o design como uma componente de um marketing é realmente fundamental. Era esta intervenção que eu tinha para fazer, independentemente de dizer à Denise, na intervenção que fez também, que o problema que ela põe em cima da mesa qualquer coisa de fundamental para o país e que nesta altura não tem nenhum tipo de prioridade. Chama-se descentralização, chama-se regionalização. Isso Só se leva-nos realmente tomarmos em linha de conta esta questão é que vamos conseguir chegar aonde a Denise estava pensando que seria realmente para todos nós. E acabemos com a história do país pequeno. Eu estou cansado de ouvir o país pequeno. Os países só são pequenos se aqueles que estão lá dentro de fronteiras também foram pequenos. É só por isso que são pequenos, não é por outras razões. Temos muitos exemplos disso por essa Europa fora. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Dr. Quete, mais uma vez pela sua experiência e visão que enriquece muito essas discussões. Eu agora propunha que fizéssemos ao contrário, passava ao Joaquim e encerramos com a Rita, que acho que é uma forma boa de encerrar esta sessão. Joaquim. Sem dúvida. Vou procurar ser rápido. Começar por agradecer e dar aqui procurar responder à observação
Dr. Carlos Costa. A Trivalor, de certa forma, como o grupo da Beiro, é um grupo familiar, ou seja, pertence a uma família, 90% do capital, e um outro acionista privado, 10%. Mas, de qualquer forma, no modelo de gestão é completamente diferente. Enquanto a família, no caso do Grupo da Beiro, está presente na gestão, no caso da Trivalor, a família não está presente na gestão, isso acontece há dezenas de anos. E, portanto, o modelo de relacionamento exige uma transparência acrescida naquilo que é o relacionamento com os acionistas, os stakeholders da banca, os outros stakeholders, portanto, é uma situação completamente que existe da gestão, uma forma de estar diferente, naturalmente, daquela que pode existir num grupo familiar, sem prejuízo de tudo aquilo que eu disse, também poder existir e existir seguramente no grupo Navarro. Nós procuramos, em todos os setores, assegurar que há negociação entre as associações que nos representam e os sindicatos. Procuramos depois, e sabemos que isso não é consensual, que sejam aplicadas portarias de extensão a quem não está representado, para que não haja concorrência desleal. E nós sabemos, isso não vamos agora amassar-nos com isso, mas nos nossos setores há concorrência desleal, em quem perde é o trabalhador ou o cliente, porque alguém ganha com isso. E não é o trabalhador, nem é o cliente, nem é o Estado, pois não recebe os impostos que devia receber. Nós crescemos por crescimento orgânico bastante, crescemos por aquisição também, e fomos responsáveis nestes últimos anos por dezenas de milhões de euros entregues ao Estado de empresas que tinham impostos sem atraso. IRS, IVA, taxa social única. Por quem não tinha acesso à banca, ia rodando. Financiava-se no IRS, depois precisava das declarações, pagava o IRS, financiava-se no IVA, e por aí adiante. Portanto, era um processo que eu reconheço que prejudica, a nós prejudica-nos como concorrentes e prejudica o Estado seguramente. As pessoas são o nosso maior ativo. E não estou a dizer isto, é mesmo assim. O exemplo melhor foi o exemplo do Covid. Nós tínhamos pessoas que tiveram, nós temos 6 mil pessoas em layoff. Tivemos a empresa que mais pessoas em layoff teve no país, mas ao mesmo tempo tivemos pessoas em lares, em hospitais, em situações de muita exposição, muito risco, e essas pessoas não faltavam, e era fácil faltar, por isso é que tinham tido um contato com alguém, não faltavam àquilo que era a sua responsabilidade. Foi algo que foi inacreditável de assistir. E, portanto, nós valorizamos muito isso e valorizamos também as pessoas, também em que isso nos é possível. Concordo que Portugal tem um problema de dimensão de empresas, um problema de formação dos proprietários das pequenas e muito pequenas empresas que existem no país. Concordo que não é normal em Portugal as empresas juntarem-se para que as empresas cresçam, e concordo também que não é normal que as pessoas assegurem processos de sucessão. Isso não é bom para a economia em todos os setores, não é só naqueles em que nós estamos. Acho que não me esqueci de nenhum aspecto importante. Em relação ao de incremento no relacionamento dos municípios, os municípios e outras entidades, as Misericórdias e PSS, outras que existem, conhecem muito bem a realidade dos sítios onde estão. Mas, se nós vamos dar-lhes a eles meios para incrementar nestas áreas, não sei sinceramente se é a melhor solução. A melhor solução, não consigo dizer qual é. Se calhar é caso a caso, tem que ser visto caso a caso, onde é que as situações podem ser melhoradas. Gostei muito daquele exemplo que a Rita deu em relação à recuperação das pessoas que estão nos estabelecimentos prisionais. Nós também já tivemos alguns protocolos, nada que se compare com isto, mas até tirei uma fotografia porque tive aqui uma ideia para ser que consigamos fazer. Acho que a sociedade deve estar mais aberta a dar resposta a essas situações concretas, mas não tenho muito mais a dizer que não seja isto. Em relação aos ODS, a visão que eu tenho, não é muito longe naturalmente daquela que o professor Jorge Gomes disse, a única questão é que eu, para mim, não os trataria todos de forma igual. Alguns que eventualmente podem ser mais prioritários, os que têm a ver com a biosfera, depois os da sociedade, finalmente a economia pode ser que se consiga resolver, e já não vamos a tempo, nós agora vamos ter que ir remediando situações concretas que possam ir surgindo. Este problema não é visto de forma igual por todo o globo. Isto é um problema maior para a sociedade europeia
e para a sociedade ocidental, entre aspas, se isso assim pode dizer. Portanto, se conseguimos trazer outros mundos, outras economias para estes desafios e para estas responsabilidades, o problema será mais fácil. Se não conseguirmos, o problema será mais difícil e cada vez será mais peso no ombro dos mesmos, mas não podemos desistir. Muito E bem, acho que Joaquim. não me esqueci. Pronto, Obrigado. passo agora à Rita para encerrar e aproveito para agradecer aos dois e a todos. Muito bem, obrigada uma vez mais também pelo convite. Vou tentar ser breve. Bem, em relação aqui à sustentabilidade e humanidade, e concordo plenamente com aquilo que disse, de facto, o planeta não precisa de nós, por isso não, o que está em causa não é a sustentabilidade do planeta, é a sustentabilidade da humanidade. Eu registrei essa ideia, que também é uma ideia que eu tenho muito presente. E eu acho que neste momento não há uma solução única, porque se houvesse era fácil, não há uma única. Podemos falar da tecnologia, hoje em dia fala-se de muitas soluções como se fosse uma varinha de condão, mas a verdade é que temos desafios muito concretos e isso pode nos paralisar, até a nível geopolítico, riscos enormes que, para acelerar as transformações que precisamos de fazer e que já estamos atrasados, de facto, aquilo que vamos entregar às novas gerações, às futuras gerações. Por um lado, sou otimista, isto é um tema um pouco difícil para mim, mas também sou realista. E vemos as alterações climáticas, e eu acho que quem trabalha no setor diretamente, por exemplo, como a agricultura, que vê os impactos diretos ano após ano, estes desafios no impacto direto na terra, andamos a cuidar e depois de um momento para o outro tudo pode virar de um momento para o outro. Eu só estou a dizer isto, se calhar, porque no setor do vinho, e acho que até é um setor que está a fazer coisas positivas dentro do que é o setor de uma área económica. E já agora só uma nota, eu acho que a questão das parcerias é fundamental, e da inspiração de bons exemplos. Nós temos isso no Alentejo. Eu falo isto muito, e de uma parceria para o impacto. O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo é um programa muito interessante, em que nos norteia, nos acelera, inspira, nos ajuda a acelerar as transformações. Já fomos ao Esporão, por exemplo, aprender com o Esporão, já foram à nossa adega também, aprender dentro de outras áreas. E dentro desta visão mais holística, que neste caso são os ODS, porque sabemos que isto está tudo interconectado. E sabemos que, por um lado, o mundo desenvolvido tem que. Eu não diria, eu vim do Botão há pouco tempo, numa viagem muito inspiradora, em que é um dos países em que, por exemplo, está na Constituição a proteção de pelo menos 60% da área verde do país. 60%. Nós, na União Europeia, estamos aqui a lutar por ter 30% de área protegida. Sendo que nós devíamos estar já a focar-nos numa ótica muito regenerativa, porque e não, tudo nos indica o contrário. Por isso, isto não é uma varinha de condão, temos que de facto acelerar a transição energética, temos que, por exemplo, a agricultura também é um dos setores que mais tem impacto em termos ambientais, são cerca de 25%, obviamente a componente energética também ainda é mais. Toda a parte da indústria é também muito pesada do ponto de vista do que é a fatura do carbono. Mas nós, por um lado, temos que estar a trabalhar na mitigação e na redução, por outro lado, temos que trabalhar e acelerar tudo o que é a parte de regeneração. E não há uma solução única, sendo que nós temos, desculpem, vou usar a mesma expressão agora, a extrema-direita a aumentar um pouco em todo o mundo, e o negacionismo, que não nos ajudam a fazer essa aceleração, que era onde nós devíamos estar, e sobretudo no tempo de Covid percebemos isso, e honestamente agora o investimento, por exemplo, que devíamos estar a colocar aí, se calhar agora está aí para as guerras e não só. Por isso, eu acho que as parcerias e a inspiração, mas a aceleração, o investimento verde e os fundos de investimento, que se quisermos ir por essa ótica, não é já só dizer que é uma coisa que é boa de se fazer, não é só boa porque tem um propósito maior, mas até podemos tentar convencer algumas pessoas que também têm vantagens, até do ponto de vista económico, se quisermos ir por aí. Mas, por outro lado, temos ainda um outro lado do mundo que não tem acesso àquilo que nós temos, a nível da questão da população e das migrações. Bem, está tudo interconectado, não é fácil. Não diria que há uma resposta. Agora, cabe a cada uma das empresas
fazer essa transição. Eu estou responsável agora pela área de sustentabilidade dentro do grupo. É como é que conseguimos ver isto numa visão completamente holística, como é que a sustentabilidade deve nortear a estratégia, não é só uma coisa que estava de antes encostada como a responsabilidade social dentro de um departamento. Como é que podemos envolver a organização, como é que podemos envolver todos, como é que podemos dar esses exemplos. Pronto, respondendo, mal respondido, mas eu acho que é começar e fazer e arregaçar as mangas e acelerar. Eu acho que e mesmo assim há de ser sempre pouco para aquilo que é o desafio que nós temos, que é o maior desafio das nossas vidas, que eu acredito mesmo, e sobretudo para as próximas, e já a nossa geração já está a ser sofrer os impactos. Em relação à segunda questão, que tinha que ver aqui com aumentar a responsabilidade social, ou algo do género, não é? Creio eu que Denise tinha colocado isto dentro deste enquadramento. Eu acho que não se pode forçar ninguém a nada, não é? As empresas não. E acho que nós, como país, somos um dos países, até, por exemplo, do ponto de vista do voluntariado corporativo e não só, e de voluntariado, ponto, estamos muito aquém desse sentido de comunidade. Por isso, eu acho que inspira sempre muito a partilha dos bons exemplos. E eu diria que, e por isso aquele movimento que eu partilhei e que escolhi partilhar por último, independentemente se fosse o que fosse, ou de ter tido mais tração ou não, o propósito é esse, é positivo, é que num mundo em que só nos falam daquilo que se passa de mal, daquilo que é negativo, mesmo na nossa televisão e daquilo que é muito corriqueiro e muitas vezes daquela notícia do político que pequenos comentários que depois anda-se ali de vários dias a falar à volta disso. Nós não temos a cultura e o mundo não tem a cultura de falar dos exemplos bons, mas esses exemplos bons motivam, inspiram na inveja positiva e na ambição positiva de se ele faz, nós devíamos ter essa ambição na nossa forma de ser, e até como portugueses. Se ele faz bem, eu quero fazer também tão bem ou melhor do que ele, numa inveja positiva. E por isso eu acho que não podemos impor nada a ninguém, mas devemos sim partilhar o que mais, porque está provadíssimo que se nós tivermos lá está, um ambiente de trabalho saudável, produz empresas mais saudáveis, pessoas mais saudáveis e, a longo prazo, melhores resultados. Se nós conseguirmos, aos poucos e poucos, fazer isso na nossa sociedade, na nossa comunidade, com cada um de nós, eu acho que é isso, e porque cada um de nós tem esse poder de o fazer e mobilizar. Às vezes basta começar, é um rastilho, e os outros vão atrás. Por isso, mais do que dar conselhos aos outros, eu estou sempre tento dar a mim própria e tentar fazer um bocadinho melhor, ser melhor do que eu fui ontem e tentar implementar aquilo que eu pregou. Nem sempre é fácil, às vezes há sempre muito mais por fazer, mas o caminho faz caminhando. Por isso, não sei se ficou respondido, mas eu Muito bem. ficava por Portanto, aqui. terminamos então aqui a sessão, porque já estamos claramente em cima da hora. Queria agradecer mais uma vez à Rita e ao Joaquim pelas belíssimas apresentações que nos fizeram. Agradecer a todos, em particular ao Dr. José Roquete, pronto, também pela sua visão e experiência. Dar votos e desejar ao Guilherme que tenha sucesso no seu futuro projeto. E vamos mantendo contacto, está bem? Com muito gosto. Continuação de uma boa semana para todos. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Parabéns a Obrigado. todos. Boa tarde.